Tá bom, nesse vídeo eu estarei bancando o Advogado do Diabo como um personagem de um desenho animado que marcou uma geração na década de 2010. Mal comecei esse canal direito e já estou ficando louco. Bom, nesse vídeo eu estarei defendendo Mordecai de apenas um show. Sim, eu estarei defendendo o que é possivelmente uma das figuras mais odiadas dos desenhos animados, ainda mais no Twitter. Mordecai, esse que foi babaca com o Rigby várias vezes, não soube lidar com rejeições, largou a garota que o mais amava, foi ligado de outra garota que nem se importava com ele, tudo para no final acabar com uma figurante. Certamente, uma figura detestável. Que doido defenderia alguém tão desprezível? Esse doido sou eu. Self-inserts têm uma reputação bem ruim na internet, ainda mais por causa daquelas fanfics estranhas. Mas não se engane, elas são bem comuns e até bem mais antigas do que a internet. Exemplos interessantes é nas primeiras histórias do Homem-Aranha, em que o Peter Parker era praticamente um self-insert do Steve Ditko, ou em South Park, em que Stan e Kyle são praticamente self-insert dos criadores, Trey Parker e Matt Stone. Também em Gravity Falls, com o Dipper sendo confirmado pelo próprio Alex Hurst como self-insert. E indo mais além, a Divina Comédia era um self-insert do Dante. Não esse Dante que você está pensando, mas sim o Dante Alighieri. O porquê estou falando isso? É simples. Mordecai é um self-insert do criador, J.Z. Quintel, confirmado por ele mesmo e sendo dublado por ele mesmo. E é aí que entra a questão. Por que alguém se botaria na sua obra sendo alguém tão fracassado? São problemas de autoestima? Não, mas sim uma visão madura da vida. O que Quintel queria fazer não era se mostrar um exemplo de pessoa como Mordecai, mas sim mostrar que todo mundo erra. Lógico que há exemplos de personagens que fazem coisas extremamente imperdoáveis, mas diferente de certos personagens, Mordecai é humano, apesar de não ser um, e querendo ou não, ele não é o vilão. E muitos atos egoístas e imaturos cometidos por ele provam com um sentimento: inveja. Inveja não só do Rigby, mas também de muitos outros personagens da série. Inveja é um sentimento feio, a ponto de ser um dos 7 pecados capitais, porém humano. Vamos supor uma seguinte situação: seu melhor amigo está na faculdade, arrumou emprego, tem uma namorada e tudo mais, e você trabalha como os caixas de supermercado e não conseguiu nem passar no Enem, mesmo depois de muito esforço. Como você reagiria? Muitas pessoas simplesmente diriam que iriam apoiar o amigo e focar na própria vida, mas humanos não são 100% bondosos o tempo todo. Mesmo que você tentasse reprimir aquele sentimento, você continuaria sentindo inveja e talvez até desejaria coisas ruins para o seu amigo. Não adianta você ter que pegar um ônibus lotado para ir para um açaí, enquanto seu amigo está indo para o trabalho de carro, ganhando mais. Mordecai é desse jeito. Não dá pra negar que ele e o Rigby são uma das melhores duplas que existem. Porém, ela nunca é perfeita. Chega até a ser meio tóxico, considerando que eles brigam, sabotam a vida do outro ou decidem resolver um soquinho. Mas ao decorrer das temporadas, eles acabam melhorando sua relação. Não aperfeiçoam, mas crescem. Tanto que acredite, nas últimas temporadas você nem vai ver o Mordecai tentando resolver no soquinho certas coisas com o Rigby. E sim, podem falar que o Rigby teve o melhor arco de personagem de toda a série, e eu concordo. Porém, com o Mordecai é uma subversão, um karma. Já que se nas primeiras temporadas ele era considerado mais certo, agora ele sempre se ferra, e com razão. Mas no final ele continua amigo do Rigby, porque eles amadureceram e se tornaram mais compreensivos com o tempo. E sinceramente, essa ideia é genial e bem madura. E meio que esses tipos de self-insert são bem comuns. Peter Parker era egocêntrico e babaca nas primeiras histórias do Homem-Aranha. Tudo que Quintel fez foi simplesmente fazer o que muitos autores já fizeram. Bem, isso depende de pessoa para pessoa. Não vou negar que não gostar de um personagem é parte de toda a experiência de qualquer obra. Porém, com Mordecai é diferente. Muitos odeiam ele. Tem gente que diz que ele é o oposto de que qualquer ser humano deveria ser, de que dizem que deveriam ter o matado ao invés do Pairolito e etc. Porém, isso é realmente necessário? Se tem uma frase que eu sempre detestei foi: errar uma vez é humano, errar 2 vezes é persistir no erro. Por um simples motivo: ela não é realista. Pessoas sempre vão persistir no erro, seja por decisões erradas, dependências ou por ingenuidade. O Mordecai faz merda porque ele é guiado por sentimentos. E o que eu tô falando agora pode parecer uma grande besteira, mas isso volta justamente para todo o assunto de inveja que eu falei antes. E o que faz o ser humano mudar não é o aconteceu, deu merda, vou mudar. Não, são as consequências que vêm depois, o famoso karma.
E sobre o show não ter explorado o relacionamento com a Steph, aquela mulher morcego do último episódio, de acordo com Owen Dennis, que trabalhou apenas no show como roteirista e artista de storyboard, ele nunca apreciou mídias em que personagens acabam se casando com seu primeiro amor no final. Nós vemos na série o Mordecai tendo relacionamentos com a Margaret e a Cesota, mas o arco dela já estava terminado. E sejamos francos, é bem difícil que no futuro a gente se case com o nosso crush da escola. É bem mais provável que tenhamos um relacionamento mais profundo com alguém que a gente conhece anos depois. E só do fato do Mordecai ter tido filhos com essa mulher morcego, só prova uma coisa: ele aprendeu com as consequências duras de seus erros. Ah, mas o desenho não mostra isso com detalhes. É porque a história acabou lá. Mordecai e Rigby se separaram para seguir outros caminhos. Eles não trabalham mais no parque. Mordecai seguiu a vida como artista e etc. No final, não tem nada de errado em não gostar do Mordecai, mas desprezá-lo no nível do Griffith é outro nível. Inicialmente, esse vídeo era para ser vários personagens massacrados pela internet, como a Princesa Jujuba de Hora de Aventura, por exemplo, mas eu vi isso acontecendo principalmente com Mordecai, e também eu não achei outros exemplos bons, mas se somos francos, a mensagem do vídeo ainda é a mesma. Se você não consegue perdoar personagens fictícios, então dificilmente você irá conseguir perdoar pessoas reais. E me desculpem se essa frase foi meio conflitante, mas é mais ou menos assim. A cada dia, pessoas estão mais frias, desejando o pior para cada vez mais pessoas, por erros passados. Eu posso estar tirando ideias do nada, mas o fato de serem tão duros com personagens fictícios reflete muito a nossa sociedade atual. Eu sei que tem pessoas que fazem coisas imperdoáveis no mundo, afinal, por isso eu usei a imagem do Griffith nesse vídeo só para dar um exemplo. Mas odiar um personagem por um erro humano e desejar tudo de ruim para o mesmo é algo desproporcional. Pior ainda se o pensamento sair do fictício para o real. E se estamos francos, o maior crime do Griffith foi sacrificar seus amigos em prol de um sonho e fazer aquilo com a mulher do melhor amigo. E o maior crime do Mordecai foi basicamente sabotar o casamento do musculoso. No final, o que eu acredito é que muitos podem ter seu arco de redenção, e o arco de redenção só aparece quando o karma bate forte, tal como aconteceu com Mordecai. Mas é isso, foi um vídeo curto e até um pouco bobinho e até um pouco moralista, mas eu não estou aqui para passar lição de moral para ninguém, só quero que reflitam. Então, e sobre o canal, vai ter mais vídeos aqui. Eu pretendo fazer umas coisas mais, como posso dizer, mais ambiciosas. O próximo vídeo vai ser mais longo. Aguardem. Mas enfim, foi isso. Espero que tenham gostado e até mais.